Olá, tudo bom? Eu me chamo Débora Gil Pantaleão, sou escritora, editora na Escaleiras, além de professora de língua inglesa e de escrita criativa. E aí eu queria convidar vocês para essa nossa aula, digamos assim, aula oficina. E o intuito da gente é auxiliar os espectadores, né? Auxiliar vocês no planejamento e organização do seu livro. Seja ele um romance, uma novela, um livro de poesia, de crônicas, de contos. Pensaremos em 3 momentos importantes: o que antecede e atravessa a escritura de um livro, a finalização do material e envio para avaliação de uma editora e, por fim, os próximos passos depois de um livro ser aprovado. Então a gente vai conversar um pouquinho sobre isso, além de trabalharmos também com a ideia de publicação independente. Então esse primeiro momento, né? O que antecede e atravessa a escritura de um livro? A primeira coisa que me vem em relação a quando a gente está com esse desejo de escrever um livro é organização. Então, de que modo você vai se organizar para que esse livro saia em determinado período? Se você precisa de um tempo para concluir esse seu material, por exemplo, é importante que a organização exista. Ou para não te frustrar também quando você vê que não está conseguindo sair do lugar com aquele teu romance, e aí a gente pode acabar descobrindo que é por falta de organização mesmo. E como que a gente pode se organizar em relação a isso? Eu acredito que uma coisa interessante na seleção do material, né? Imagina que você tem aí um livro de contos, por exemplo, e aí eu tenho 20 contos. Será que todos esses 20 vão entrar no livro? Será que tem uma qualidade próxima? Ou só 10 deles vão funcionar enquanto um projeto de livro? Ou, por outro lado, eu estou pensando numa coletânea. O livro é uma coletânea de contos que eu escrevi na última década, de crônicas que eu publiquei em jornais na última década. Então, é interessante também pensar nessa questão da seleção do material, se vai ser uma antologia, por exemplo, ou se é um projeto específico. Eu tenho um livro de poesia que ele trata de perdas, da questão dos lutos que a gente vive. É uma via mais temática, tem uma estética mais próxima. Então, nessa organização do livro, é importante pensar isso. Meu livro de contos tem essa pegada do realismo mágico, são contos de horror, então ter certa consciência do que você está produzindo é bem importante. E aí eu trago para vocês pensarem um pouquinho, por exemplo, nessas primeiras etapas, de quando a gente tem o desejo de publicar o livro, começam os primeiros rascunhos e tal, a como se organizar melhor. E aí eu trago 2 figuras importantíssimas na escrita criativa no nosso país, que é o Assis Brasil e o Raimundo Carreiro. Assis Brasil, por exemplo, ele vai ensinar a gente a se organizar de uma forma mais prática, digamos assim. Uma coisa mais próxima do cinema, que o pessoal não tem tempo a perder, e aí precisa fazer uma sinopse, um argumento, etc. Então o Assis Brasil ele vai indicar que a gente tenha numa frase sobre o que é o nosso livro. E isso vale para todos, não só para o romance. Eu acho que dá para pensar também numa sinopse de uma frase para um livro de poesia, por exemplo. E aí ele indica, né? Escreve uma sinopse de uma frase, escreve um resumo depois sobre o que é que vai ser, começa a escrever as cenas dos diferentes capítulos, no caso do romance, ou da prosa, enfim, em geral. Tenta ir, aos poucos, ganhando corpo. Já o Raimundo Carreiro, ele tem uma perspectiva que também é interessante. E aí a gente pensar aqui também que não estamos falando verdades, estamos falando sobre modos de fazer, coisas que podem nos ajudar. Então, pode ser que ajude uma pessoa, mas outra não. E aí o Raimundo Carreiro ele vai trazer algumas questões bem interessantes. Ele vai falar que é interessante obedecer à voz narrativa e ao impulso. Então, esse impulso inicial que a gente tem de escrever sobre determinado tema, escrever de determinado modo,
e a partir disso sentir nossas intuições, o que é que nesse texto já está dificultoso, já tem algum problema para a gente poder trabalhar com isso, e depois a gente vai para a técnica, pensar se está em terceira pessoa, se é fluxo da consciência, ou em que parte vai ter um fluxo da consciência, enfim, coisas mais nesse sentido, da ordem da técnica. E por fim, um texto que leva a essa pulsação narrativa, com uma forma interessante, um conjunto de elementos que permite a harmonia do texto. Então, eu acho bem interessante pensar com eles dois a respeito dessa parte de organização do livro. Outro ponto importante aqui é a finalização do material e envio para a editora ou uma publicação independente. É interessante pensar qual o motivo que faz você escolher enviar para uma editora e qual o motivo que faz você querer publicar de uma forma independente. A gente sabe que é muito difícil alguém enricar com livros. E aí, custa saber se você está querendo fazer essa publicação independente na expectativa de que você vai ganhar dinheiro com isso, que eu acho que pode ser uma expectativa ilusória, por exemplo, ou que você vai mandar para uma editora que vai te ajudar a organizar melhor esse material, que vai ter uma distribuição mais interessante, por mais que seja uma editora independente, mas vai ter o site oficial, vai ter algumas livrarias que essa editora possa trabalhar, vai ter festivais que essa editora pode levar o teu livro, inscrição em prêmios, né? Vocês sabem que existem os prêmios para obras não publicadas, né? Um prêmio para ser publicado, e também há os prêmios para obras já publicadas. Então a editora também vai ter que auxiliar nisso, não que você não possa fazer de forma independente, mas aí você precisa ficar de olho no que está rolando. Então, eu trago aqui algumas questões, como sei que o meu livro está pronto para ser publicado? E aí a minha sugestão é, peça ajuda para outras pessoas. Uma opção interessante é enviar para alguns leitores confiáveis, que são aquelas pessoas, escritores ou leitores, que vão notar problemas no teu texto e que verão muitas qualidades também. Eles irão te ajudar a fazer o texto crescer, comentando, dando dicas de ajustes, notando problemas que você deixou passar despercebido. Então é bem comum, como você está muito fissurado ali naquele texto, naquele material, é bem comum que tenha algo ali gritante que você já está acostumado a passar por cima e uma leitura de outra pessoa pode te ajudar nisso. Além disso, há profissionais que podem fazer a leitura crítica do teu texto hoje em dia, isso é bem comum. Você pode tentar encontrar alguma instituição, alguma escola de escrita criativa, que provavelmente vai ter alguém que vai poder fazer a leitura crítica, ou uma pessoa física que trabalhe com isso, alguém das letras, ou algum escritor que trabalhe com isso, enfim. Os valores que eles cobram são diversos, então teria que ver algo que cabe no seu bolso. Uma coisa interessante também é não ficar dependendo de uma leitura crítica para que esse livro seja publicado. Confia em você também. Então, é uma junção. A leitura crítica é mais para te ajudar a ter outros olhares em relação ao teu livro. Mas não é uma regra. É importante ter certa maturidade para poder ouvir esses feedbacks e tomar decisões do que você vai acatar e do que você não vai acatar. Porque, por exemplo, um feedback pode te deprimir, pode te deixar feliz, pode, enfim, te deixar com raiva. Mas aí é importante você saber ouvir e filtrar o que realmente é do teu interesse para a tua literatura e o que realmente não cabe na tua literatura. Isso é uma coisa bem interessante. Procure conhecer editoras que você admira. Se você gosta de uma editora, vai mais atrás dela, tenta saber quais livros estão sendo publicados, quais autores, se tem a ver com você. Peça indicação de amigos, de escritores, enfim, de leitores. Qual editora que a pessoa tá interessada, que acha que tem afinidade com isso. E aí eu trago algumas questões que são importantes a gente pensar antes de mandar para uma editora, por exemplo. Qual o trabalho que tal editora faz?
Qual dialoga mais com o que eu acredito? Creio que eles irão responder meu e-mail com os meus originais, ou eu estou mandando o meu e-mail com o meu original para uma editora que é muito grande, que nunca nem vê alguns e-mails. Como é que eu imagino, né, essa relação? O quanto que eu conheço dessa editora? Já comprei um livro dela, já conheço o material que eles usam, já conheço que tipo de literatura eles estão publicando. O trabalho gráfico que eles fazem é bem feito? Possuem boas capas? A capa é uma questão que há pessoas que amam pensar nisso e há pessoas que não se importam tanto, que dizem até que pode atrapalhar, né? Tá uma capa muito bonita e esconder o conteúdo, ou pode ser uma capa feia porque o livro é bom, enfim, questões nesse sentido. Eu, em particular, eu acho que o trabalho do livro ele é completo, ele não é só as folhas do miolo. Então, um projeto gráfico bem feito é importantíssimo, tanto para dialogar com a proposta que está ali no livro, quanto para ser um trabalho de qualidade da editora. Os livros são bem diagramados, como é que estão as margens, né? Tá desafogado ou o texto fica ali sufocado no meio da página? Existe uma responsabilidade com a revisão ortográfica? A editora faz essa revisão ortográfica? Ou é você que vai ter que fazer? Então, se você tem que fazer, busque alguém que você já tenha alguma referência. Porque é uma das coisas que dão muito trabalho na editora, são os erros que acabam passando despercebidos. Então, isso antes da publicação é importantíssimo. Sobre a publicação independente, nesse caso você seja essa pessoa que deseja publicar o seu livro de forma independente, você pagar, ter os seus livros e você mesmo fazer essa distribuição, eu indico muito você contratar uma pessoa física, no caso, uma editora, porque essa editora ela vai poder te ajudar a buscar os melhores valores de revisão, de diagramação, capistas, melhores valores de gráfica. E quando eu falo melhores valores, são melhores valores com qualidade. Então, é com trabalho de qualidade. Os livros são muito caros, então é importante que você gaste o seu dinheiro com algo que vai te deixar satisfeito. Tomem cuidado em relação a isso. Qual tamanho, né, vai ser a capa, que tipo de papel, enfim. É importante ter cuidado com esse barato que sai caro, né? E aí eu convido vocês a valorizar o trabalho de todas as pessoas que fazem o livro, que é importantíssimo. Muitas vezes a gente vê o livro assim na livraria e já acha que ele vem prontinho facilmente, mas tem toda uma equipe, trabalhadores que lutam muito assim para que o livro saia perfeito. O ponto 3. Depois que o livro é aceito para publicação, então a gente vai falar um pouquinho aqui do passo a passo. Imagino que já tenho meu livro pronto, já mandei para alguns amigos, alguns leitores, né, que eu admiro e que eu acho que tem alguma coisa interessante para acrescentar no meu livro. E mandei para a editora, escolhi a editora, conheci a editora, mandei, fui aprovado, então o que é que vai acontecer depois? É bem comum que existam sugestões editoriais. Então, aquela história dos 20 contos, né? Tenho 20 contos, mandei os 20 contos para a editora, não são todos que estão numa qualidade próxima, para o livro estar equilibrado, então a editora pode sugerir que você tire 2, 3, 5 contos até, e manter a publicação com 15 contos, por exemplo. É uma coisa bem interessante. E aí a editora pode sugerir, por exemplo, que você tire 5 contos, mas você acredita que 2 desses 5 devem estar no livro. Então você pode dialogar com a editora e manter esses 2, enfim. É possível que isso aconteça. Poesia, do mesmo jeito. Tenho 40 poemas e 3 estão ali quebrando a qualidade do livro. Então a sugestão editorial pode ser retirar esses 3 poemas. E aí esse diálogo acontecendo provavelmente
o livro irá para revisão ortográfica. Então, você vai receber esse material revisado, vai ver o que acata, o que não acata, o que acha que é de estética, que não deveria mexer, que quer manter, enfim, esse diálogo acontece com os aceites, né, e rejeições. Há também o processo de capa, de você buscar junto à editora de que forma essa capa vai ser realizada, buscar referências. Tem essas capas aqui que eu gosto muito e que eu acho que dialoga com o que seria o meu livro, então manda essas capas para a editora quando eles estiverem nessa parte do processo de capa. É bem interessante, é uma das minhas partes favoritas, é a criação desse projeto gráfico, das capas e tal. Além disso, tem o momento de diagramação, né, quando o livro já sai do Word, ele já pega um corpo ali de preparação para impressão, no caso, e aí é uma sequência de retornos. Então você recebe o livro diagramado, vai fazer uma leitura, ver o que é que passou, né, nesses outros processos de revisão ortográfica. Então fica uma sequência de idas e vindas em relação a isso, da diagramação, até que o material esteja perfeito e pronto para ser inserido o ISBN, ficha catalográfica e ser enviado para a gráfica. A gráfica é um dos processos mais caros e digamos assim, que é bem demoradinho também. Então é bom ter uma organização. Tentem não marcar lançamento antes de ter os livros em mãos, porque acontece muito de autores que fazem lançamento sem os livros em mãos, porque marcaram e não chegou a tempo, porque a gráfica atrasou, alguma coisa nesse sentido. Então, depois dessa fase, né, o livro recebido, a gente organiza o lançamento. Normalmente são, nas editoras independentes pelo menos, são os autores que acabam organizando os seus lançamentos. Escolhem na sua cidade, né, qual local vai ser feito. Agora, na pandemia, a gente tem feito muito lançamento de forma remota. Então, ou através de lives no Instagram, lives no YouTube, encontros no Google Meet. Então, todas essas plataformas podem ser usadas também para esse momento de lançamento online ou presencial, você escolher um lugar interessante na sua cidade, ou uma pequena livraria, ou um lugar que acolhe músicos, mas também pessoas da literatura e tal, você pode fazer um lançamento interessante lá. É importantíssimo escolher um lugar que seja a tua cara, que te agrade, enfim. E aí, nesse momento, é importante você ter feito um release sobre o seu livro, para você tentar alguma matéria de jornais, mandar para alguma página de Instagram, alguma coisa assim. Então, no release, você vai botar informações como a sinopse, o título do teu livro, a sinopse, a tua biografia, os detalhes do livro, né? Qual o tamanho, que material, se é brochura, se é capa dura. Então, quantas páginas tem, qual é o tamanho, qual é o ISBN, qual o valor que vai estar à venda, né? Tanto no site, o link do site da tua editora. Enfim, como é que ele vai estar sendo vendido, como as pessoas vão poder adquirir, é importantíssimo estar no release, certo? E aí temos a divulgação desse lançamento, né? Tem essas escolhas todas e aí a divulgação do lançamento. É interessante ter uma artezinha para essa divulgação circular. Eu lembro agora de quando eu fui guitarrista em banda, que eu saía panfletando as paradas de ônibus. Então, hoje em dia a gente tem essa facilidade das mídias, né? De ter um flyer online, poder circular, mandar nos grupos do WhatsApp, mandar para a família, para os amigos, enfim. Até mesmo fazer promoções no Instagram, no Facebook. Tudo isso é possível. Também, quando a gente lança o nosso primeiro livro, digamos assim, eu acredito que um escritor é escritor mesmo sem ter publicado, obviamente. Mas acontece que quando a gente publica o primeiro livro, a gente começa a ser convidado para palestra, bate-papo, e aí é importante ter essa disponibilidade para participar, ou de conversas em universidades, enfim.
Então, outra coisa aqui que eu coloquei é: não achem que estar em livrarias é sinônimo de vendas. Muitas vezes a gente quer estar numa livraria grande e é capaz que a livraria aceite o nosso material para ser vendido, mas se alguém for lá buscar a gente, as pessoas não sabem se tem, ou ficamos esquecidos em alguma prateleira, ou enfim. Então, tomem cuidado com isso. É importante escolher bem que tipo de livraria o seu livro vai estar e vai ser interessante de estar, né? Muitas vendas ocorrem de forma online e acaba sendo bem mais interessante muitas vezes, até porque as livrarias, algumas cobram porcentagens gigantescas e algumas podem acabar não fazendo prestação de contas, enfim, inúmeras questões que podem envolver isso. Então, pensem bem onde vocês querem colocar o livro de vocês, certo? É isso então. A gente falou um pouco sobre esse momento, né, que atravessa a escritura, que antecede, que atravessa a escritura de um livro. Falamos de como finalizar o material, como organizar esse material para enviar para uma editora. Normalmente as editoras pedem esse arquivo em Word, Times New Roman, enfim, espaçamento em e-mail, e aí é bom ver qual é o padrão que as editoras estão pedindo, certo? E o terceiro momento é esse passo a passo da publicação. Bom, eu espero que vocês tenham gostado. Quem quiser me procurar, o meu e-mail é deboragilpantaleão@gmail.com. No Instagram, vocês me encontram em 2 lugares, tanto no Débora Gil Pantaleão, quanto no Cais Literário, tá bom? Um abraço!